Olá, alunos do segundo ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Welma Pereira. Iremos iniciar a correção da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado Geografia. A unidade temática Problemas Urbanos e Perspectiva do Urbano. Tema Produção e Consumo. Número 1. Relacione a produção de alimento à atuação da FAO. O que é FAO? Nós já falamos em uma outra aula, que é uma Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. É uma estratégia política mundial que trata a questão da fome e da alimentação, né? Apresenta projetos e ações entre os países com base na democratização e no uso da terra. Então, resposta: a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, propõe um amplo debate e negociações que possibilitam a erradicação da fome e a pobreza no mundo. Dessa forma, a fome é um dos principais desafios do mundo globalizado. A distribuição de alimentos não está relacionada à produção, mas às condições de renda da população. Então, não é a produção com o uso da tecnologia, mas a falta de renda, de dinheiro para a população comprar o seu alimento. Número 2. Observe o esquema abaixo. Revolução Verde. Na verdade, o que foi a Revolução Verde? A Revolução Verde ela foi criada em 1966 nos Estados Unidos. Então, ela foi uma implantação da tecnologia para aumentar a produção do alimento e acabar com a fome das populações. Então, o motivo da Revolução Verde foi usar a tecnologia para aumentar a produção de alimentos e diminuir a fome no mundo. Então, vamos analisar modernização agrícola, industrialização do mundo rural. Então, a Revolução Verde começou a utilizar máquinas através da competitividade, maior produtividade. Então, a máquina aumentou a produção dos alimentos, facilitou o cultivo desses alimentos. Qual foi a mudança do perfil? Domínio da agricultura no maquinário agrícola, a mão de obra qualificada. Então, a máquina vai passar a substituir o homem no campo e vai ter necessidade de ter uma mão de obra qualificada para conduzir a máquina. Também foi preciso de mais pesquisa, porque na modernização agrícola é necessário que sementes modificadas e desenvolvidas em laboratórios que possuem alta resistência a pragas e a doenças. Há também um plantio aliado à utilização de agrotóxicos, fertilizantes, implementos agrícolas e máquinas e aumento da produção de alimentos. Então, há necessidade de pesquisa para analisar o solo, a fertilidade do solo, quais são as sementes modificadas que terão que ser elaboradas em laboratórios, né, para conter as pragas. Então, nesse caso, o que ocorreu o quê? O desemprego no campo, porque a máquina veio substituir o homem. Ocorreu o êxodo rural, porque os pequenos agricultores que não conseguiram se adaptar às novas técnicas de produção não atingiram a produtividade suficiente para competir com os grandes empresários. Se os grandes empresários, os grandes fazendeiros tinham dinheiro para comprar máquinas, tecnologia e investir em suas fazendas, o pequeno agricultor, o que eles fizeram? Eles começaram a pedir dinheiro emprestado no banco para ver se conseguia seguir o nível dos grandes fazendeiros, mas muitos pequenos agricultores acabaram se endividando, né? E para pagar essa dívida no banco, teve que vender a sua pequena propriedade, entendeu? Então, ocorreu o que? O êxodo rural. O pequeno agricultor perdeu o emprego, perdeu suas terras e teve que ir morar na cidade, se deslocar para a cidade em busca de condições de vida. Isso ocorreu o processo de urbanização e crescimento das cidades. Então, como que está ocorrendo? Proximidade do setor financeiro, investimento em tecnologia e desenvolvimento, maquinário, veterinários, engenheiros agrícolas. Então, começa a crescer esse âmbito da pesquisa aí de engenharia agrícola, de veterinários, né? Onde a agricultura passa a ser mais desenvolvida, mais tecnológica, onde
modo de vida urbana passa a ser inserido na agricultura, porque começa a surgir as agroindústrias. A indústria vai estar lá na agricultura, onde planta-se a matéria-prima e lá mesmo será transformado em produtos industrializados. E nós percebemos que a maioria dos grandes latifundiários, produzindo uma só cultura, monocultura, e utilizando a tecnologia, a maioria desses produtos e desses alimentos são voltados para exportação. Então, quem abastece nós, a maioria da população brasileira, são os pequenos agricultores, porque os grandes agricultores produzem para exportação. Então, formação dos centros urbanos no interior, técnicas agrícolas, indústrias e serviços. Então, isso aqui significou a Revolução Verde, onde o avanço da tecnologia, a biotecnologia, né, o maquinário começa a ser inserido na agricultura, aumenta a produção de alimentos, mas o objetivo maior não ocorreu, que foi acabar com a fome. Então, o que nós percebemos? Que a produção de alimentos nos países em desenvolvimento é destinada principalmente para os países ricos e industrializados, para exportação. Então, esse modelo aqui não acabou com a fome, porque percebe-se que a fome está relacionada com as condições financeiras, com as condições de renda da população. Elabore o parágrafo explicando o que é Revolução Verde. Nesse conceito que eu estou dizendo o que é Revolução Verde, não estou dizendo quais foram os problemas que ocorreram com a Revolução Verde. Então, Revolução Verde é a modernização das práticas agrícolas com o objetivo de garantir aumento na produção de alimentos. Essas inovações tecnológicas na agricultura se deu através do desenvolvimento de pesquisas em sementes, fertilização do solo, utilização de agrotóxicos e mecanização do campo. Leia o trecho do texto e responda as atividades 3 e 4. A agricultura orgânica é um processo produtivo comprometido com a organicidade e sanidade da produção de alimentos vivos para garantir a saúde dos seres humanos, razão pela qual usa-se e desenvolve tecnologias apropriadas à realidade local de solo, topografia, clima, água, radiações e biodiversidade própria de cada contexto, mantendo a harmonia de todos esses elementos entre si e com os seres humanos. Gente, então surgiu do outro lado a agricultura orgânica, que é uma agricultura baseada em aspectos naturais, onde visa o desenvolvimento sustentável, onde visa a preservação da biodiversidade da natureza, né? Porém, é um tipo de agricultura mais cara e a produção de alimentos é menor. A produção de alimentos voltada com base tecnológica e utilização de agrotóxicos, a produção de alimentos é maior. Então, por isso, o alimento orgânico ele é mais saudável, porém é mais caro. Aponte as vantagens da produção orgânica. As principais vantagens da agricultura orgânica são conservação dos recursos naturais e manutenção da biodiversidade, fabricação de alimentos saudáveis e de elevada qualidade, alimentos saudáveis. Isso é uma das coisas mais importantes da agricultura orgânica. Baixo impacto ambiental, favorecendo a sustentabilidade, solo rico em nutrientes e, consequentemente, mais saudável. Uso de energias renováveis. Na sua opinião, por que os produtos orgânicos são consumidos por uma pequena parcela da sociedade brasileira? Gente, porque a maioria da população brasileira tem baixa renda e a maior produção de alimentos com o uso da tecnologia, né? Com o uso dos agrotóxicos. Poucos agricultores desenvolvem a agricultura orgânica. Então, se dá maior produção de alimentos no mercado e é mais barato, as pessoas com certeza irão consumir o outro tipo de alimento. Mas já existem pessoas que têm em sua mente a importância da alimentação orgânica, né, que faz bem para a saúde e para o meio ambiente. Resposta: porque a oferta de produtos não orgânicos no mercado é maior e mais barato. Uma pequena parcela da sociedade faz investimentos em agricultura orgânica devido ao resultado da produção e de alimentos ser mais lenta e a longo prazo. A produção é reduzida e possui um valor mais caro em relação à convencional. Certinho?
Questão 5. Através de processos biológicos, como a participação da ciência e da tecnologia, é possível desenvolver produtos para o consumo humano? A prática é denominada de biotecnologia. Você considera verdade ou falsa? A sentença acima, justifique. Verdadeiro, porque a biotecnologia aprimora as técnicas voltadas ao aumento e melhoria da qualidade dos organismos animais e vegetais destinados à produção, possibilitando cultivar plantas em um ritmo avançado e também a engorda de animais, mesmo quando o clima e os aspectos físicos são inadequados ao tipo de produção desenvolvida. Então, a biotecnologia, tecnologia e vida, né, voltada aí aos aspectos de melhoria na qualidade de vida dos organismos e animais. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês na correção dessa atividade. Um grande abraço da professora de Geografia, Elma Pereira. Fique com Deus.